Vamos dar continuidade à apresentação do trabalho sobre incertezas e erro. Nesse slide, a gente vai apresentar outros conceitos que compõem incertezas e erros de valores lidos em um processo industrial. Conceitos gerais. Conceitos básicos. Estresse. Se a gente considerar um equipamento que meça uma determinada entrada, nesse exemplo a gente vai considerar uma entrada sendo um valor de pressão. Gradualmente o valor ele aumenta de 0 até o fundo da escala do equipamento e então reduz novamente no mesmo intervalo gradual até 0 novamente. Será possível notar que não há uma coincidência entre as curvas ascendentes e descendentes. Isso ocorre devido ao atrito interno ou amortecimento esterético das partes sob tensão. Ela carrega e na hora de descarregar, ela volta não na mesma linha que ela subiu, ela volta por outro ângulo. Aqui a gente pode ver a curva de esterese global visível em equipamentos que meçam valores negativos positivos e a curva que a gente tem aqui, que é quando ela carrega e ela vem descarregando em outro ângulo. Faixa de operação. O que é a faixa de operação? É a faixa entre os valores mínimos e máximos da variável de entrada para a qual se projetou o instrumento de medida. Por exemplo, aqui a gente tem aqui o velocímetro, que foi projetado de 0 a 200 km por hora. Isso não significa que o equipamento vai atingir os 200 km por hora ou os 120 graus. É só que aquele equipamento ali ele pode medir de 0 a 220. Não que o instrumento em si vai atingir o máximo, o valor máximo dessa faixa de medição. Limiar ou threshold, acho que é assim que pronuncia. É o menor valor de entrada abaixo do qual ele não tem qualquer sinal de saída. Ou seja, aquele valorzinho que vem antes do zero, ou seja, não tem mais medição antes daquilo dali. A gente tem alguns exemplos aí. Menor divisão da escala. Normalmente nos instrumentos de indicação analógica, as leituras em geral são obtidas a partir de um elemento indicador em qual há uma escala, que ela pode ser por barra, por ponteiro ou filtro de líquido, tubo de líquido. O parâmetro menor divisão da escala corresponde ao valor nominal da variação de leitura entre dois traços adjacentes da escala. Nota: cuidado dos equipamentos digitais, alguns mostram um número de algarismo significativo que não é coerente com o fenômeno físico medido. Aqui, o menor divisão de escala. É a divisão entre dois traços da escala, né? Como a gente pode ver aí. Aqui também. Incremento digital. Incremento digital é exclusivo de instrumentos digitais, no qual substitui o conceito de divisão da escala e refere-se à variação de entrada capaz de causar a variação no último dígito da leitura. Esse dígito ele pode ou não ser unitário, como mostra aí nessa imagem desse voltímetro. No caso é o 2, o último, essa alteração que houve. Resolução. Se a entrada do instrumento for aumentada gradualmente a partir de um valor arbitrário, diferente de zero, mais uma vez a saída do instrumento não variará até que certo valor de incremento seja excedido. Resolução. Aí, como mostra, a não ser que seja excedido, não variará. Largura de banda ou bandwidth. É a banda ou faixa de frequência no qual pode operar o instrumento. Considere o instrumento com largura de banda de 100 Hz. A variação de medição só pode variar até 100 Hz. Caso ele varie em uma frequência maior, o instrumento não irá fazer a leitura.
Ou seja, chegou em 100 Hz, se variar nessa frequência, se ultrapassar de 100 Hz, o instrumento que faz a leitura dessa variação não vai realizar a leitura de forma adequada, ou seja, vai ser uma leitura imprecisa. Faixa dinâmica é determinada pelo limite superior e inferior de uma entrada ou saída que mantém a medição no nível adequado de precisão, podendo esses limites de operação de um instrumento ser menor que a faixa de indicação do equipamento. Legibilidade da escala. Atribuída a instrumentos analógicos, essa leitura depende também de um observador humano. Esse conceito depende da habilidade de um humano para perceber até quanto de variação ele consegue diferenciar a posição do ponteiro do equipamento. Essa característica depende tanto do instrumento quanto do observador. É na legibilidade de escala que pode ocorrer o erro de paralaxe, porque depende muito do observador, da leitura do observador, da precisão que ele consegue ler aquele instrumento. Repetibilidade. Desvio máximo do valor das grandezas indicada pelo instrumento para uma dada entrada constante em relação ao valor da referência. Agora estamos aqui em calibração e aferição. Teste no qual valores conhecidos da variação da medida são aplicados e os correspondentes valores da saída são gravados. O objetivo é se estabelecer uma escala de saída correta para o sistema de medida. Nesse caso, existem dois tipos de calibração, que é a estática, na qual o sinal de entrada é constante, e a dinâmica, no qual o sinal de entrada é um sinal variante no tempo. Exatidão. É a qualidade daquilo que é exato em conformidade com o padrão. Medidas exatas implicam que não há erro. Então, está dizendo que aquilo ali é exato, não existe erro. E precisão. Qualidade daquilo que é preciso, definido claramente. Medidas precisas significam medidas com pouca dispersão. Pouca dispersão ocorre erros dentro daquela faixa de precisão, mas que são poucos. Essa característica está ligada ao conceito de repetibilidade e estabilidade de um instrumento. A precisão também pode ser chamada de limite do erro do instrumento. Vai repetir aquele teste ali até alcançar uma certa estabilidade dentro do instrumento que a gente está utilizando para medir, que vai ser o nosso limite do erro. Thank you.